Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 26 de março. Nós estamos no 5º domingo da Quaresma, concluindo esta semana como última semana da Quaresma. E a liturgia nos oferece o texto belíssimo da ressurreição de Lázaro, João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: O teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, o irmão do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de pés e mãos, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Minhas irmãs e meus irmãos, o esquema da liturgia deste período da Quaresma é do ano A. Esquema que era utilizado na igreja primitiva como preparação imediata dos catecúmenos para o batismo, que acontece exatamente no sábado de Aleluia, na vigília pascal. Podemos então recordar brevemente. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus superou as provações e tentações no deserto. No segundo domingo, ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, antecipando assim a glória da ressurreição e capacitando os seus discípulos a enfrentarem o escândalo da cruz. No terceiro domingo da Quaresma, Jesus se encontrou com a samaritana junto ao poço de Jacó e saciou a sua sede de Deus. No domingo passado, Jesus cura o cego de nascença e manda que ele se lave na piscina de Siloé, a piscina do enviado, que é o próprio Cristo. Nós estamos vivendo o nosso retiro quaresmal junto com Jesus, com o olhar fixo na Páscoa. Caminhamos pelos dois trilhos da espiritualidade quaresmal. A penitência por um lado, o batismo por outro lado. Chegamos então ao quinto domingo da Quaresma. E o tema central da liturgia de hoje é a vida nova em Cristo Jesus. A ressurreição de Lázaro como antecipação da própria ressurreição de Jesus. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos oferece o belo quadro do vale de ossos ressequidos, que ganham gradativamente nervos, carne e pele. Isso foi possível porque o Senhor derramou o seu Espírito sobre ele, sobre Israel. O contexto é o contexto do exílio babilônico. O povo de Israel estava disperso e subjugado. O tema da ressurreição, contudo, está no centro da narrativa do profeta Ezequiel. O retorno do exílio é uma espécie de nova criação. Por trás dos ossos secos está a humanidade, imersa no pecado e na rebelião. Por trás da recriação está a ação libertadora de Deus, que perdoa, refaz e reconduz o seu povo à vida. Deus continua a abrir as sepulturas existenciais, a nos tirar do buraco e da sarjeta da vida, a nos devolver a dignidade. O resultado de todo este processo é o reconhecimento de que Deus é o único Senhor de nossas vidas. É isso que diz o texto da primeira leitura do profeta Ezequiel. O trecho do Evangelho nos brinda com a cena da ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria e amigo de Jesus. Eles vivem em Betânia. A palavra Betânia muito provavelmente significa casa da aflição. Bet Ani, casa da aflição, casa do sofrimento. Por outro lado, o nome Lázaro significa Deus é o meu socorro, Deus é o meu auxílio, El Ezer. O texto bíblico se articula em 3 momentos. O primeiro bloco, antes da chegada de Jesus a Betânia, versículos 3 a 7. O segundo bloco, o diálogo com Marta na entrada do povoado, versículos 17 a 27. E o terceiro bloco é a ressurreição de Lázaro junto ao sepulcro,
versículos 33 a 45. Jesus está distante de Betânia, em missão. Depois de receber o recado de Marta e Maria e de saber da notícia da doença do amigo, Jesus ainda se demora. Contudo, como ele mesmo diz, vai se revelar a glória de Deus. Será revelada a glória do Filho de Deus. Há dificuldades para se subir a Betânia. As autoridades judaicas já decidiram pela morte de Jesus e estão buscando a melhor ocasião para prendê-lo e matá-lo. E Betânia, sabemos, está nos arredores de Jerusalém. No texto de hoje há duas cenas centrais. O diálogo de Jesus com Marta na entrada do povoado e a ressurreição de Lázaro junto ao túmulo. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já está sepultado há 4 dias. É muito belo o diálogo de Jesus com Marta. Marta reconhece 3 coisas. Primeiro, que Jesus teria sido capaz de não deixar o seu irmão Lázaro morrer. Segundo, mesmo depois da morte de Lázaro, Marta reconhece que Jesus pode interceder junto ao Pai por seu irmão. Terceiro, que Lázaro ressuscitará na ressurreição do último dia. Contudo, Marta não consegue alcançar o que Jesus está para declarar como solene revelação. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou é uma típica expressão para revelar a identidade de Deus. É o nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3. Jesus então põe a fé de Marta à prova. Jesus pergunta: tu crês nisto? Diante da pergunta cortante de Jesus, Marta professa sua fé. Na verdade, Marta sintetiza a fé querigmática da igreja. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. A cena da ressurreição é profunda e bela. Esse é o último sinal daquela lista dos 7 sinais presentes no Evangelho de João. Todos estes 7 sinais são relativos ao verdadeiro sinal, que é a morte e a ressurreição de Jesus. O cadáver já cheira mal, porque é o 4º dia. Depois de 4 dias, para um judeu, é como se não houvesse mais nenhuma possibilidade. Nada de novo pode acontecer. Não há nada que se possa fazer, pensam eles. Jesus revela toda a sua humanidade e chora diante do túmulo. Ele chora a morte do amigo Lázaro. O túmulo de Lázaro, de alguma forma, antecipa a sepultura de Jesus. É uma caverna fechada com uma pedra. Jesus ordena: retirai a pedra. Esta é a ordem de Jesus. É preciso retirar todas as pedras que prendem a vida. A cena da ressurreição de Lázaro revela também o poder que o Pai deu ao seu Filho Jesus. Jesus ora, agradecendo, e o Pai o escuta. Daí então, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Muitos chegam à fé. A cena antecipa a ressurreição de Jesus. Também nós, meus irmãos, minhas irmãs, nascemos para a vida de fé.
saindo dessa rocha que é Cristo Jesus. Essa gruta também simboliza a pia batismal, o nascimento do ser humano em Cristo Jesus. Nós participamos do mistério da morte e da ressurreição de Cristo pelo batismo. Recebemos a plenitude do dom do Espírito Santo. Este dom foi derramado em nossos corações. O nosso corpo mortal é chamado a um destino de imortalidade. Exatamente porque no Espírito Santo acontece a vivificação do nosso ser com a sua força. O Espírito Santo é força, é dom precioso de Cristo a todos aqueles que nele acreditam. Se alguém não possui o Espírito, fica claro que este alguém não é de Cristo. Devemos, pois, viver segundo o Espírito, exatamente porque pertencemos a Cristo Jesus e somos pessoas novas, ressuscitadas pelo batismo, criaturas novas, vivendo a partir de valores novos, os valores do reino de Deus. Um abraço a todos, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.